Fala galera, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com a Tamires, que é pesquisadora, doutoranda em medicina tropical e trabalha na área de flebotomínios. Tamires, primeiramente, muito obrigado por você ter tirado esse tempo para falar com a gente um pouco sobre flebotomínios, sobre leishmaniose e estar aqui esclarecendo as várias dúvidas para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. É um prazerzaço estar aqui. Felipe, quando me chamou, eu falei, nem precisa perguntar, Felipe, que eu adoro essas iniciativas de divulgação científica. Então, é um prazer muito grande. Eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo. Então, como o Felipe diz, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá de onde vocês estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Bom, Tamires, acho que assim, para começar esse papo, a gente deveria, assim, pelo menos começar por um tópico que eu acho que é muito confuso para quem não é da área, para quem não estuda essa área, que é o seguinte: os flebotomínios, um dos nomes populares deles, a gente vê em livros e coisa e tal, que é mosquito palha. E muita gente acaba atribuindo a esse nome popular e achando que flebotomínio é a mesma coisa que, por exemplo, um Aedes aegypti, é a mesma coisa que um Culex, né? Para quem está iniciando os estudos aí nessa área, o que você teria a dizer sobre um pouco sobre essas diferenças? É a mesma coisa ou não é? Então, Felipe, não é a mesma coisa, é exatamente um ponto que a gente está sempre batendo nessa tecla. Flebotomínio não é mosquito. Apesar do nome popular, que é usado até aqui no Rio de Janeiro de mosquito palha, alguns lugares usado como arrupiado, essa característica, esse nome é simplesmente pela forma que a população vê esse inseto, né? Então ele voa, ele tá me picando, ele tem a coloração palha, eu chamo de mosquito palha. Mas para nós, biólogos que estudamos isso, a gente vê muita diferença e consegue distinguir o mosquito, né, os culicídios, dos flebotomínios. Então eles fazem parte de uma família diferente. E dentre essas características que a gente pode comparar um com o outro, a principal está no desenvolvimento. Então, o mosquito, a gente escuta muito, não deixa água parada, porque o desenvolvimento da forma imatura desse mosquito, ele é numa coleção de água, enquanto os flebotomínios, o desenvolvimento dessas formas imaturas, né, que vai de ovo, larva e pupa, ele ocorre no solo com matéria orgânica. Então, aquela região de mata, onde tem muitas árvores, com muitas folhas ao longo daquele ambiente, é o ambiente ideal para o desenvolvimento do flebotomínio. Outra característica que a gente pode observar de um para outro também é o voo, né? Então, o mosquito ele tem a capacidade de ter aqueles voos longos que ficam no nosso ouvido durante a noite. E o flebotomínio não. O flebotomínio ele tem a característica de ir em saltinhos. Ele vai saltitando de um local até chegar ao outro. E as características também morfológicas. Então, quando a gente olha para o flebotomínio, comparando com o mosquito, o flebotomínio ele tem um corpo piloso com muitos pelinhos, por isso o nome popular também de arrupiado, né? Ele parece que está sempre arrepiadinho. As pernas são umas pernas mais longas, as asas são umas asas mais lanceoladas, elas são mais compridas e elas têm a característica de estar sempre para o alto. Então, quando o flebotomínio pousa, é diferente do mosquito. O mosquito, quando pousa, ele deita a asinha em cima dele. O flebotomínio não, ele fica com a asinha para o alto. Então, essa é uma característica que, quando a gente olha a pousada, a gente já suspeita ser um flebotomínio. E, para finalizar, outra característica que a gente sente na pele é a característica da forma de fazer a hematofagia. Então, as fêmeas, tanto de culicídio quanto de flebotomínio, elas realizam repasse sanguíneo, porém, os mosquitos, eles possuem uma probóscide comprida. E aí, a forma de fazer a hematofagia, ele procura o vasinho de sangue para introduzir igual uma seringa. O flebotomínio não, ele não tem essa probóscide longa, o aparelho bucal, ele é curto e rígido. Então, ele tem a necessidade de
fazer uma laceração, dilacerar aquela pele para formar uma pocinha e daquela pocinha ele sugar o sangue. Então, são algumas características principais, né, que nós temos para distinguir um do outro. Então, olha só, a galera aí que está na graduação de biologia, que vai ter uma prova, por exemplo, sobre insetos vetores, você vai falar sobre flebotomia, a gente pode resumir, então, essas diferenças no ciclo biológico, na morfologia, na forma de hematofagia, que é quando ele vai picar para absorver o sangue, e no voo. Seria basicamente isso, né, Tamires? Se eu errei, me dá um puxão de orelha. Em resumo, é exatamente isso. Então, são algumas formas que a gente consegue distinguir. E assim, é lógico que todo ser vivo ele tem uma importância de a gente estudar para saber conhecer a nossa biodiversidade. Mas para a questão de saúde, para a questão de saúde pública, vamos colocar assim, qual que seria a importância dos estudos sobre os flebotomínios? Então, Felipe, os flebotomínios, eles são muito importantes dentro da saúde pública porque eles são vetores de doenças. E dentre as doenças que os flebotomínios transmitem, a principal é a leishmaniose. Então, o flebotomínio, ele é vetor da leishmaniose, que é uma doença negligenciada. Então, o negligenciado é aquilo que muitas vezes são esquecidos, mas que tem a sua importância por serem doenças que podem levar a óbito, que podem levar a uma lesão muito, muito importante. É válido a gente ressaltar que a leishmaniose, ela tem duas formas clínicas diferentes, então muitas vezes a gente fala as leishmanioses, então tem a forma clínica cutânea, a leishmaniose cutânea, que a leishmania, ela vai ter um tropismo, ela vai ter uma preferência pelas células da pele. Então, no local onde o flebotomínio vai picar, essa região ela vai começar a abrir uma ferida, então tem uma característica de uma ferida úmida, com as bordas elevadas, e geralmente no local onde está a picada do flebotomínio, e tem a forma da leishmaniose visceral, que ela vai ter um tropismo, uma preferência pelas células da víscera, então dos órgãos internos, principalmente fígado e baço, que dentre os sintomas, o fígado e baço, ele tem a característica de ficar um pouco mais dilatado, uma febre contínua, anemia, leucopenia, né, que é a diminuição dos leucócitos, é uma característica muito evidente num exame de sangue e a gente pode suspeitar de uma leishmaniose visceral. Então, é importante a gente ter esse olhar, porque a leishmaniose é uma doença muito ampla. Ela tem diferentes vetores, diferentes leishmanias que podem causar a leishmaniose. Então, dentro da leishmaniose cutânea, nós temos atualmente no Brasil 6 espécies de leishmanias diferentes, e na leishmaniose visceral nós temos a leishmania infantum, que é a mais conhecida dentre os livros de ciências e biologia. E assim, é lógico que esse tipo de doença, apesar de não ter inúmeros, vamos colocar assim, né? A gente está vivendo agora, por exemplo, o coronavírus, né? Se a gente for comparar em números, é claro que são números muito discrepantes, mas para quem se infecta e para quem desenvolve ali a doença, ele tem um sofrimento, né? Então a gente não pode, apesar desse nome doença negligenciada, não significa que nós, como pesquisadores ou agentes de saúde, tenhamos ali também que negligenciar ou menosprezar, né? E pelo que você pesquisa ou pelo que você conhece, assim, tem algum hábito, alguma peculiaridade dos flebotomínios que favorecem eles transmitirem, por exemplo, o hábito de vida, ele vive mais próximo à casa, não sei. O que você teria a dizer sobre isso? Então, devido ao desenvolvimento desses flebotomínios ter a necessidade de ter um solo com matéria orgânica, geralmente a leishmaniose ela é uma doença mais voltada para o ambiente silvestre,
para aquele peridomicílio, né, aquela região que está próximo ao ambiente de mata. Então, o vetor, ele está desenvolvendo naquele ambiente, e o homem, ele ocasionalmente entra nesse ciclo, porque esse ciclo ele está ocorrendo, como de muitas doenças, né, Felipe? Ele está ocorrendo naquele ambiente silvestre, e muitas vezes o homem ele entra nesse ciclo ocasionalmente, né? Ele não é o hospedeiro principal, ele não é o reservatório daquela doença, mas ele, adentrando a mata, adentrando naquele ambiente, ele pode vir a se contaminar. E geralmente é esse ambiente. Por que eu friso geralmente? Atualmente a gente já está vendo um perfil epidemiológico alterando da leishmaniose. Então, quando a gente dizia o ambiente urbano, o ambiente silvestre, o ambiente periurbano, hoje em dia a gente já descreve um ambiente urbano, então aquela região com uma rua asfaltada, a casa você olha, o quintal tá bonitinho na parte da frente da casa, só que quando você chega na parte de trás da casa, tem criação de galinha, tem árvore, tem horta, e aquele ambiente ele pode ser favorável para o desenvolvimento do flebotomínio. Então, hoje em dia, a gente já pergunta assim, o que é um ambiente urbano? O que a gente pode classificar como ambiente urbano, que nesse ambiente urbano não vai ter o desenvolvimento do flebotomínio? Então, a gente viu muito isso em um trabalho em Fortaleza, que as casas eram exatamente como eu descrevi. Então, ambiente onde tem um solo com matéria orgânica, que tem criação de animal, que vai contribuir para essa matéria orgânica, é um ambiente que pode sim ter a presença do flebotomínio, não mais só aquele ambiente silvestre. Então a gente tem que estar atento nesses dois pontos para não achar que eu estou no ambiente urbano e eu não vou ter nenhum risco. Isso que você falou aí também me dá até o que eu estava pensando sobre algumas das perguntas que eu ouço e alguns dos mitos que a gente ouve também, que é em relação aos animais de criação. E aí, desses animais de criação, principalmente a questão dos cachorros, né? Porque muita gente tem dúvida sobre qual que é o papel do cachorro, ou o que ele sofre, ele realmente desenvolve leishmaniose. E aí, o que o cachorro representa relacionado à leishmaniose? Então, Felipe, é importante a gente até tocar nessa questão do cachorro e voltar a alguns pontos atrás, quando eu falei sobre a leishmaniose. É válido a gente distinguir que dentro do grupo das leishmanioses, né, a gente fala as leishmanioses porque tem duas formas clínicas diferentes. Nós temos a leishmaniose visceral e a leishmaniose cutânea. Então, o cachorro, ele é o reservatório principal, próximo ao homem, da leishmaniose visceral. E aí, o cachorro, ele tanto pode desenvolver uma forma aguda, né, de uma doença mais rápida, que pode levar esse animal a óbito, como ele também pode desenvolver uma forma crônica, que aí sim ele vai permanecer como reservatório, ele não vai demonstrar sintomas de leishmaniose, mas ele vai manter ali aquela leishmania e manter o ciclo próximo ao homem, o ciclo da leishmaniose visceral próximo ao homem. Então, é por isso que muitas vezes a gente recomenda o sacrifício do animal, quando esse animal ele é detectado como positivo, e por dois motivos, na verdade, a gente recomenda o sacrifício. Por quê? Esse animal, ele é o reservatório, ele vai manter esse ciclo próximo ao homem. E um ponto principal, muitas pessoas perguntam, mas não tem tratamento, eu não posso deixar de sacrificar o meu animal e manter um tratamento? Existe um tratamento, porém, esse medicamento ele não vai acabar com a taxa de infecção desse animal. Esse animal ele vai se curar dos sintomas, dos possíveis sintomas, mas ele vai manter a leishmania no seu organismo, mantendo esse ciclo próximo ao homem. Então, quando a pessoa opta por fazer o tratamento desse animal, é necessário ainda colocar a coleira, trocar essa coleira de 2 em 2 meses,
O tratamento é um tratamento caro. O medicamento, ele é tóxico para o animal, então o animal, além de tudo, ele pode vir a sofrer com o próprio tratamento. Então, muitas vezes, para poupar o sofrimento desse animal e também por saber que muitas vezes não conseguimos, por questões financeiras, manter esse tratamento com a coleira sempre ativa, né, com a coleira sempre sendo trocada, é recomendado o sacrifício desse animal, para que se retire esse animal daquela localidade e acabe com o ciclo naquela região. Então, é importante a gente frisar isso, porque muitas vezes a gente sofre. Eu tenho bichinho, eu gosto de cachorro, mas a gente conseguir também entender essa questão de saúde pública e também do sofrimento no animal, o porquê que a gente recomenda o sacrifício. E acaba que, se não sacrificando, você não consegue garantir que o dono daquele animal vá seguir o tratamento e vá fazer testes para saber se o animal continua ou não infectado. E aí você acaba criando um risco, creio eu, para a saúde humana mesmo, né? Porque esse flebotomínio, ele pode até mesmo, que vive ali ao redor, se infectar e acabar transmitindo para uma pessoa que mora ali na região, né? Exatamente, para a saúde humana, para a saúde animal, porque dificilmente alguém tem só um cachorro, né? O vizinho, às vezes, também tem um cachorro, então isso pode virar um surto naquela região, às vezes por causa de um animal, deixar de sacrificar um animal e acabar tendo um surto e terem mais animais, mais pessoas sendo contaminadas. Então, é uma questão também de você ter um papel social nessa questão, né? É ótimo falar isso, porque, assim, muita gente não conhece, infelizmente, e acaba, às vezes, até mesmo escondendo, criando um estigma. Ah, não, mas meu cachorro... Eu já ouvi isso, tá? Tô falando porque eu já ouvi de um aluno, que o cachorro, ele não tinha nenhuma ferida na pele, para que sacrificar? Então, essa distinção também, porque a leishmaniose, quando a gente fala leishmaniose, você bem frisou isso, não tem só uma forma clínica, então não é sempre que vai desenvolver a ferida na pele, né? Você tem a leishmaniose visceral também, que é um outro quadro, uma outra forma completamente diferente. E para aquela pessoa que tem um animal, ou para a pessoa que está preocupada e quer saber quais são as medidas para se controlar os flebotomínios, para evitar o risco que o próprio animal dela se infecte. Quais são as dicas aí que você poderia dar? Então, diferente dos mosquitos, nós não temos uma rotina de fazer um controle químico desses flebotomínios, justamente porque eles estão no ambiente de mata, isso pode mexer toda numa biodiversidade, né, que é importante a gente estar olhando também para a saúde do ambiente. Então, o controle químico, ele só é usado e recomendado, usado pela Secretaria de Saúde, não é eu que vou pegar e vou usar o controle químico, no local onde está tendo uma infestação muito grande e é necessário fazer aquele controle rápido e inicial naquela residência, geralmente em locais de residência utilizado o controle químico com autoinfestação. Porém, a gente pode, como medidas de controle e de prevenção, a gente pode dar algumas dicas, e fazemos isso quando vamos a campo, né, que é importante essa prevenção também, da população evitar local de mata ou mesmo quintal no horário das 6 horas em diante, porque o hábito desse flebotomínio, ele é crepúsculo noturno. Então, ele está ali entre as 6 horas até o adentrar da noite. Então, evitar essas localidades nesses horários. Se tiver necessidade de estar do lado de fora, usar repelente, usar calça comprida, manga, blusa de manga longa, né? E também, uma das coisas que a gente vem recomendando é a utilização de telagem das casas. Colocar tela na janela.
Porque, apesar do flebotomínio ele ter preferência de estar no ambiente externo da casa, num local onde está tendo uma infestação, como todo inseto, o flebotomínio ele é atraído pela luz. Então, se o lado de fora da minha casa não tem luz e o lado de dentro eu estou com a luz acesa, com uma televisão ligada, ele pode adentrar a casa e acabar picando alguém. Então, a telagem também é uma medida de proteção preventiva muito importante na leishmaniose. Não, é super importante você falar isso, até questão do hábito também, né? E para quem está gostando dessa área, está ali, por exemplo, na graduação, está procurando ver ainda qual área, qual carreira vai seguir, qual área vai se especializar para pesquisa. O que você teria de dica para quem se interessou por essa área? Assim, quais são as principais pesquisas sendo desenvolvidas ou onde procurar? Qual seria a sua dica? Olha, eu gosto da biologia porque a gente nunca tem uma área só para seguir. Nunca. Eu gostei de flebotomínio. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com pesquisa em saúde pública, eu posso trabalhar com consultoria ambiental, porque hoje em dia está começando a ter a necessidade de estudos de saúde pública na consultoria ambiental. Eu posso trabalhar com o hábito daquele inseto, eu posso trabalhar com a reprodução desse inseto. Então, tanto você pode trabalhar dentro do laboratório, então fazendo testes de extratos naturais, que isso está começando a aparecer, fazendo testes de hábito. Então, eu prendo o flebotomínio, capturo o flebotomínio numa localidade, marco esse flebotomínio, solto ele para ver se eu consigo capturar ele em outra localidade, para ver a dispersão desses flebotomínios. Eu posso trabalhar com a infecção, então levo esse flebotomínio para o laboratório, vou manter colônia desse flebotomínio para ver se ele pode transmitir essa leishmania ou outra leishmania. Então, é um ramo muito grande. Hoje, nas universidades públicas, algumas universidades particulares já estão começando a ter alguns grupos de pesquisa, né? E eu sou da Fiocruz, estou no Laboratório Interdisciplinar de Vigilância Entomológica de Diptera e Hemiptera, aqui no Rio de Janeiro, é um palavrão. E é um laboratório referência para a vigilância entomológica de flebotomínios, para OPAs, para OMS, para Secretarias de Saúde. Então, é um leque muito grande, né, Felipe? Eu acho que a gente olhar... Eu me atraí porque eu gosto de mato. Eu gosto de estar no meio do mato, eu gosto de fazer campo. E eu falei, eu vou trabalhar com inseto para coletar inseto no mato. Mas tem gente que não gosta, tem gente que se pinica, se coça, quer trabalhar em laboratório. Também tem a parte lá de ficar dentro do laboratório. Então, é isso que você está falando, né? É muito diverso, porque olha só, tem para quem está na Secretaria de Saúde, tem para quem está na empresa, tem para quem gosta de laboratório, tem para quem gosta de ir para campo. Eu acho que foi até o pessoal aí do laboratório mesmo, eu não lembro se foi realmente de uma pesquisa que fizeram numa hidrelétrica, se não me engano, para a construção de uma hidrelétrica, não foi? Foi meu orientador. Maurício foi na Enerpeixe, e era exatamente uma consultoria ambiental, né? A Enerpeixe ia fazer a hidrelétrica e precisava de ter esse olhar também para a saúde pública, né? Então, mosquito, triatomínio e flebotomínio foi o foco nesse empreendimento. Eu até gosto de ressaltar isso, porque muita gente, às vezes, não consegue ver o elo entre a biologia, a forma acadêmica e o meio profissional. Então, eu vou até ressaltar isso, porque, assim, por exemplo, se você é um entomologista, ou seja, que estuda insetos, ou se você vai para alguma especialização da biologia, muitas vezes você pode usar esse seu conhecimento para consultoria ambiental. Então, quando vai ter uma obra, por exemplo, você vai desviar o curso de um rio numa obra, vai construir uma hidrelétrica, vai construir uma estrada, que você vai fazer uma modificação no ambiente para fazer aquela obra, aquela empreiteira, ou a empresa que for ali, no caso, ele vai ter que fazer um estudo de impacto ambiental e desse estudo fazer um relatório. Para isso, ele contrata biólogos.
Então, você saber fazer esse elo, e a Tamires deu esse gancho que eu estava esquecendo, gente, é muito importante isso, né? Saber utilizar esse seu conhecimento. Mas é exatamente isso, Felipe. A gente às vezes não enxerga algumas áreas, e até quem está no meio acadêmico mesmo, né, fica ali olhando só para dentro da academia, só para dentro da universidade, e não olha para o mundo ao redor, né? Hoje, dentro da saúde pública, está tendo muita necessidade em alguns trabalhos de consultoria ambiental, e muitas vezes não tem profissional, porque o profissional ele está dentro da academia, ele está ali só na pesquisa dele e tem o medo de se arriscar, né, de ir para um trabalho diferente, com um empreendimento, com uma consultoria, e é válido isso até mesmo para o olhar dos empreendimentos. Quando você tem um grande empreendimento, você está movimentando aquele ambiente, você gera um risco de saúde pública para a população do entorno, para os funcionários que estão indo para aquele empreendimento, e a necessidade de ter esse olhar para a saúde pública também dentro desses estudos é muito importante, né? Eu até falei isso com o Igor na primeira entrevista. Que assim, eu não lembro se foi para a entrevista ou se a gente falou em bastidor. Mas assim, eu vejo muita gente, aí na Fiocruz mesmo, a Fiocruz acho que eu não preciso nem falar, mas em outras universidades, outros centros de pesquisa, muita gente boa e que infelizmente não conversa com o mercado, mas não porque a pessoa não quer, é porque eu acho que falta às vezes ali um elo de ligação que agora está começando a surgir. Agora na pandemia a gente viu muitos cientistas indo para as mídias sociais para tentar explicar todo esse imbróglio que para quem não é da área realmente uma linguagem complicada para você assimilar. Então assim, uma das coisas que eu espero que mais para frente seja normal essa conversa, né? Seja mais acessível essa conversa. Esperamos, né? Pois é. Mas eu acho que é realmente isso, é ter o olhar para o horizonte, sabe? Muitas vezes a gente fica ali preso e só pensando, acabar o doutorado, fazer um pós-doc, e acabei o pós-doc, o que eu faço? Faço outro pós-doc e fico esperando uma vaga dentro daquela universidade, dentro daquela fundação, e às vezes tem um mercado enorme, sabe? E a pessoa está ali de olhos vendados e não está olhando para esse lado. É muito importante isso mesmo. Tamires, olha só, papo foi super bacana, para mim foi esclarecedor, acredito que para todo mundo que esteja acompanhando também tenha sido esclarecedor, e eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade. Para quem não conhece, a Tamires é extremamente aquela pessoa que você pode contar ali nos momentos extremamente difíceis da pesquisa, que ela vai estar ali para te ajudar de alguma forma, e mais uma vez te agradecer que você de prontidão falou, não, Felipe, bora, vamos sim, vamos falar. Teria algum contato que você queira deixar para quem se interesse pela pesquisa? Felipe, primeiro eu queria agradecer também, eu fico muito feliz, assim, de fato, pesquisa eu acho que é isso, né, a gente se ajudar, a gente está tentando sempre estimular também os mais novos, quem está entrando agora. Então eu fico super empolgada, pode contar comigo sempre que quiser, se quiser bater papo de outra coisa, mosquito, a gente está aí também. Então, queria agradecer muito, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que vai ver esse vídeo em algum momento. E se precisarem de alguma coisa, quiserem entrar em contato, eu deixo o meu e-mail, deixo o meu telefone com o Felipe também. Eu atualmente eu nunca falo que eu sou, né? Eu estou representante do curso de pós-graduação em Medicina Tropical da Fiocruz, do IOC, e caso queiram e se interessem, a galera que está aí finalizando a faculdade quer tentar um mestrado, quem já tem mestrado quer tentar um doutorado, quiser entrar em contato, nós estamos aqui disponíveis. E é isso, te agradeço de coração, Felipe, estamos aqui sempre, tamo junto. Beleza, tchau, gente, espero que vocês curtam a entrevista
não se esqueça de se inscrever ou no canal ou se inscrever até mesmo aí na plataforma de áudio que você está ouvindo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.